Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço os 598 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, da proposta que nós temos, da perspectiva, da nossa visão de mundo nas lives, das entrevistas, indique para um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram e usar, como vocês bem fazem, a página dos comentários. Hoje, postamos duas entrevistas. Uma no campo econômico, com Felipe Salto, da Instituição Fiscal Independente, né? É o diretor executivo, uma análise importantíssima da questão do orçamento. É o caos que o Congresso aprovou e vai ter de fazer um novo orçamento, vai ter de rediscutir questões sérias do orçamento nas próximas 2 semanas, que com esse orçamento é inexequível a administração pública, e aí deve-se ao caos desse governo e do Ministério da Economia, e a entrevista que postamos ainda há poucos minutos atrás, do deputado Alessandro Molon, que protocolou, junto com outros parlamentares de vários partidos políticos, um pedido de impeachment do presidente Bolsonaro. Então, uma entrevista no campo político e outra entrevista mais no campo econômico. Assisto as duas e mostra como que, no nosso canal, nós sempre desejamos e fazemos, são mais de 100 de entrevistas, a qualificação da reflexão, das reflexões, no sentido mais plural possível, sobre o Brasil, né? Lembro que vocês podem me acompanhar no Twitter, no Vila Marco Vila, no Instagram, @Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontrarão todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursosdovila.com.br. Bem, o dia, claro, é tomado por toda essa discussão, né, que envolve as substituições estranhíssimas do ministro da Defesa, dos 3 comandantes das 3 forças, do ministro da Justiça, né, essas que são as essenciais. As outras coisas são absolutamente secundárias. Ninguém vai imaginar que todo esse barulho criado pelo Bolsonaro tem a ver com a designação da deputada Flávia Arruda para uma função absolutamente secundária, alguém, inclusive, que é de primeiro mandato, que não tem vida política própria. Lembrando que essa senhora é a esposa do grande Arruda, que saudade, aquele incrível, né, governador do DF. Lembra do mensalão do DEM, daqueles momentos bonitos? Um dos momentos mais lindos foi aquela oração da propina, que tem todos orando, os evangélicos ali, supostos evangélicos, que presumo eu, mas se dizendo evangélicos, rezando e agradecendo a Jesus a propina recebida. Tal. Essa senhora é filho do governador, esposa, melhor dizendo, parece filha do governador Arruda, né? É inacreditável. Então, ela, politicamente, com todo respeito a essa senhora, ela não tem papel político nenhum. Tal. A questão não está ali, está onde? Aí que é a questão, né? Não na história do Centrão, naquelas análises de profundidade de Pires. Não, porque o Centrão não tem nada a ver com o Centrão. Bolsonaro quer o golpe de Estado. E por que quer o golpe de Estado? Porque a sua vida parlamentar durante 3 décadas foi uma conspiração constante, né, contra a Constituição Cidadã, a Constituição de 5 de outubro de 1988. E sempre deixou isso explícito, claro, nunca escondeu isso. É importante ressaltar, nesse sentido, ele teve coerência no seu nazifascismo, né? Na sua visão ditatorial, reacionária, antissemita, porque toda essa concepção é antissemita, eles são aliados da Hungria e da Polônia, 2 governos antissemitas, como nós sempre falamos, né? Toda essa visão do globalismo que essa turma fala, na verdade, é uma releitura, você servindo comida requentada como se fosse um prato novo, recém-preparado. Se você for puxar a ideia do judeu internacional, lá do Ford, grande Henry Ford, cara muito legal, muito bacana, leiam o Judeu Internacional, ou daquele panfleto produzido pela polícia secreta czarista, né? Os protocolos lá dos sábios do Sião. Tal. Eles refizeram aquilo, modernizaram, deram a ideia de que o processo de globalização era, no fundo, eles não falam diretamente, mas está implícito uma conspiração judaica. É com essa turma que está Jair Bolsonaro e seus seguazes. Né? Então, hoje, o assunto do dia continua sendo isso, quando nós já estamos atingindo a marca trágica, dramática, de 320 mil
mortos, 320 mil mortos. Então, ele agora quer imputar o desastre produzido por ele, planejado por ele é um genocida, nunca devemos nos esquecer, né, com esse movimento político, por essa mexendo nas peças do tabuleiro político, caminhando para o golpe de Estado, como eu já tinha falado desde o ano passado. E quem me acompanha aqui no canal, isso não é absolutamente novidade. Porém, contudo, todavia, temos alguns fatos que são importantes nisso tudo. O Bolsonaro abriu o jogo. Então, ficou claro, porque sempre tem os cândidos aí de plantão, né? Tá um ali, outro acolá, sempre tem, né? E que vão dizer assim, mas o Bolsonaro agora está com o centrão, esses analistas chinfrins. E ele se converteu à democracia, ele entendeu o jogo democrático, a relação entre executivo e legislativo, ele entendeu nada. Nada, ele deixou bem claro às polianinhas, aos cândidos, aos panglós da vida, né, que ele quer a ditadura, ele é nazifascista e acabou. Então, nesse sentido, ao ter aberto o jogo e falado, olha, eu quero o golpe, sim, porque qual a razão? É uma pergunta óbvia, que ele, nesse momento que o país vive esse trágica situação econômica, batendo recorde de desemprego, o caos no orçamento público, sem plano nenhum, quanto mais projetos, né? No momento da pandemia, você trocar o ministro da Defesa e os 3 comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, o que isso tem a ver com as questões que eu falei anteriormente? E por que colocar no Ministério da Justiça um delegado da Polícia Federal, amigão de Flávio Bolsonaro? Né? O que isso tem a ver com as questões concretas que o Brasil está vendo? Nada. Isso tem a ver com outra coisa, mas como as pessoas não enxergam, né? Com um golpe de Estado, que ele vai avançando. E o importante desses dias é que ele avançou as suas peças. Então, agora, ninguém vai imaginar que ele pode se converter à democracia subitamente, que passe a ter vida partidária, que passe a entender que democracia é a convivência da pluralidade, da diversidade, da alternância no poder, e por aí vai. Né? Não. Então, nesse sentido, foi bom. E ele vai continuar avançando. Ele vai continuar avançando contra as instituições. E é importante para todos que defendem a ordem republicana, que ele continue avançando, porque fica cada vez mais transparente, mais claro do que a luz do sol do meio-dia, que ele não consegue conviver com as instituições. Né? E ao avançar, o embate político fica mais transparente entre os defensores da Constituição, do Estado Democrático de Direito e os que estão com o nazifascista Bolsonaro. Portanto, não haverá dúvida, você vai estabelecendo 2 campos de luta em que fica muito claro quem está ao lado do respeito às instituições, ao Estado Democrático de Direito, à Constituição e os que estão com o projeto golpista. E note, insisto, ele vai continuar movimentando as suas peças cada vez mais. Isso é importante. Aí você vai me dizer assim, bom, importante por quê? Você retira um argumento que as polianinhas de plantão adoravam fazer, que é o seguinte, não vamos enfrentar Bolsonaro agora. Não vamos enfrentar agora, não. Vamos transferir esse embate para outubro de 2022, no processo da sucessão presidencial. Ou seja, você vai permitir, portanto, a destruição do Brasil com 500 mil mortes, já estamos com 320 mil, né? Com 500 mil mortes, a devastação econômica, o isolamento diplomático, né? E aí você vai discutir um processo eleitoral. Imagina que processo eleitoral poderá ser em 2022, após um processo de 500 mil mortes, de destruição da economia brasileira, de caos social. Aí você vai falar, bem, agora vamos enfrentar Bolsonaro. Então, não dá. Isso é importante e é bom, porque alguns já estavam falando isso. Eu conheço aqueles que falam, aqueles que sempre transferem a luta para o dia seguinte. Nunca é o momento da luta, nós vamos esperar. Pô, eu vi até um ex-presidente aí dizendo, não é hora de impeachment. Um presidente, meu Deus do céu, conhecido desde a época do Martim Afonso de Souza, e seus interesses no litoral paulista, né? Mas um presidente que diz, não é hora de impeachment, não. Vamos controlar Bolsonaro através do Congresso, como se ele fosse controlável pelo Congresso, como se ele respeitasse as instituições. Claro que não!
Ele não respeita coisa alguma das instituições. Isso está mais claro, né, do que eu já falei minutos atrás, à luz do sol do meio-dia. Então, nesse sentido, foi bom, porque agora a luta política ficou bastante transparente. E hoje é 31 de março, né? Há 57 anos do golpe militar, 31 de março de 1964. E aí todos estavam aguardando. Eu acho que isso não ia ter relevância alguma na minha leitura, a nota do ministro da Defesa, do Braga Neto, grande Braga Neto, um general que vai entrar para a história do mundo, né, pelo brilhantismo, pela competência, coragem. Né? É um homem que a semana passada, olha que importante, que general, a semana passada ele tirou férias. Isso, o Brasil estava com 300 mil mortos e o general Braga Neto precisava descansar. O famoso Plano Marshall, lembra? O ano passado, na reunião do Ministério, ele estava construindo um Plano Marshall, que até agora eu não conheço uma linha do Plano Marshall do grande general Braga Neto. Imagina se fosse isso na Europa após 1945, ou seja, após o término da Segunda Guerra Mundial, o Plano Marshall vai reconstruir a Europa, não é isso? Se fosse o Braga Neto, aquele que ia implantar o Plano Marshall, a Europa estava destruída até hoje, porque com esse Braga Neto, mas agora ele foi promovido, porque esse governo é fantástico, promove os incompetentes. Ele foi promovido, ele agora é ministro da Defesa e estava designando agora os comandantes das 3 armas. E o Braga Neto produziu uma nota, né, no estilo Letras em Marcha, escreveu uma nota ali dizendo que era para celebrar como uma data democrática o 31 de março. Não, está totalmente errado. Eu não vou detalhar tudo isso. Tenho 2 livros que tratam disso, um chamado Jango, um perfil, publicado pela editora Globo, Jango, um perfil editado pela Globo, em que eu analiso o governo Jango, fundamentalmente, né? 1961, 1964 e toda aquela conjuntura, numa análise histórica, com base nos documentos, devidamente fundamentado e tal. E um segundo livro, A Ditadura Brasileira, a Democracia Golpeada à Esquerda e à Direita, que é uma análise dos acontecimentos de 64, mas não só, depois, durante todo o regime militar. E tem um curso também sobre a ditadura brasileira. Ou seja, eu transitei historicamente por isso, conheço, estudei, conversei com alguns personagens que tiveram um papel importante naquela conjuntura e, evidentemente, que não é uma data democrática, porque você rompeu com a Constituição de 1946, que vigorava à época, né? Com a queda do presidente, que ainda estava em território nacional, e aí vem o Congresso, toma posse o presidente da Câmara dos Deputados, como dispunha a Constituição de então, Ranieri Mazzilli, e cerca de 2 semanas depois, pouco menos, é eleito pelo Congresso para complementar o mandato o Castelo Branco, um mandato que originalmente era do Jânio Quadros, né, que tomou posse a 31 de janeiro, mas renunciou a 25 de agosto de 1961, né, e teria eleições em outubro de 1965, e o novo presidente tomaria posse em 31 de janeiro de 66. Só que o Castelo Branco descumpriu o que disse no próprio discurso de abril de 64. Vale lembrar, para não nos estendermos muito sobre essa questão, que a questão do golpe militar, infelizmente, naquela conjuntura, em conjunturas das últimas décadas, de 64 retroagindo, entenda-se, era algo utilizado na luta política brasileira, né? Basta recordar os acontecimentos de 1954, do mês de agosto, né? Desde o atentado da Rua Toneleiro na madrugada do dia 5 até o suicídio de Vargas na manhã do dia 24 do mesmo mês, basta ver o ano 1955, o mês posterior à eleição de 3 de outubro, quando o JK foi eleito presidente do Brasil, tomaria posse em janeiro no mês seguinte, e todo o caos que foi novembro, golpe contra golpe. Nós tivemos 3 presidentes num mês só, né? Começou com Café Filho, passou para Carlos Luz e terminou com Nereu Ramos. Em suma, que leva aí até janeiro, o Nereu Ramos vai ser eleito pelo Congresso, né? Vai até janeiro, quando toma posse o presidente eleito em outubro do ano anterior, que é o Juscelino Kubitschek. Temos a crise de 1961 e a tensão que quase chega a uma guerra civil. Então, aquilo fazia, infelizmente, ainda parte, hoje
eu espero que não faça mais, né? O Bolsonaro acha que faz parte, eu não, né? Da disputa política, você tem uma carta guardada na manga, que é do golpe militar. E a promessa era, e basta ler o discurso de Castelo Branco, quando ele toma posse no Congresso Nacional, era completar o mandato de, como eu disse anteriormente, de Jânio Quadros. E acabou isso, ao invés de durar um ano, portanto, né? Durou só 2 décadas, 21 anos, e com tudo aquilo. E o general Braga Neto, o nosso plano Marshall, não devemos esquecer, grande, um brilhante general, conhece tudo tal, disse que era para celebrar essa data democrática. Data democrática não pode ser golpe militar. Data democrática, por exemplo, você pode dizer que a vitória do Tancredo no colégio eleitoral, que deu uma esperança da 15 de janeiro de 1985, e 2 meses depois ele tomaria posse, 15 de março do mesmo ano, e ia construir o que se chamava à época, ele intitulou num discurso que fez no Espírito Santo, onde é a primeira vez que ele usou a expressão Nova República em Vitória, no ano anterior, a Nova República, né? Porém, o destino não quis que isso ocorresse, né? Com ele sendo internado no dia 14, no dia anterior, no dia 14 de março, toma posse provisoriamente Sarney, depois de 7 operações mal sucedidas, ele morre em São Paulo, no Incórdio, no dia 21 de abril daquele ano. E aí começa, então, a chamada Nova República, que dura muito pouco, porque o governo Sarney não consegue construir aquilo que imaginava-se que Tancredo teria condições de construir. Bem, aí é uma longa história, mas o que importa em relação à nota do general é que ela é totalmente defasada. Nós estamos num momento, a maior taxa de desemprego da história. Uma crise, tivemos menos 4,1 ano passado. Esse ano, o primeiro semestre já está perdido. Nada. O que pode ocorrer, se tiver vacinação em massa, é um crescimento positivo no segundo semestre, mas muito baixo, muito baixo. E quando você olha o mundo, né, a China vai crescer esse ano, estima-se 8%, positivo, 8%. Né? Então, há uma recuperação mundial, mas não é o nosso caso. Então, numa situação econômica terrível. Um ministro da Economia que é patético, é um pobre coitado. Agora estão falando que a equipe dele vai debandar. Estão falando em debandada da equipe. A crise sanitária, nem precisa falar. Né? Hoje, por exemplo, só para vocês, para os cândidos de plantão, né, o Bolsonaro atacou isso, estou citando como fonte, Primeiro Globo, né, na primeira reunião que teve aí justamente do comitê da Covid-19, o Bolsonaro, o governo se opõe ao lockdown e diz que medidas extremas nunca são bem vistas. Isso na primeira reunião. Aí veio o Bolsonaro e aparece numa cerimônia circulando sem máscara. Estou citando agora a Folha de São Paulo. Sem máscara, Bolsonaro volta a dizer que não adianta ficar em casa. É possível ter conciliação? É possível buscar algum acordo no momento grave que nós estamos vivendo? É possível um governo de união nacional tendo um genocida, um assassino, um criminoso, um ladrão na presidência? Por que ladrão, você vai dizer? Por quê? Desviou dinheiro público durante 30 anos, é chamado peculato, é uma palavra amena, porque ninguém sabe o que é peculato. Se fala peculato, o sujeito imagina com um jogador da Colômbia contratado pelo Palmeiras ou Flamengo, que contratam tudo, ninguém sabe o que é peculato. Peculato é o seguinte, ele passou a mão em dinheiro público. Só um exemplo, com a Mulher 02, é a forma como eles tratam as mulheres e os filhos, por números, é uma grande pessoa, em nome de Jesus, é importante. A Mulher 02, durante 10 anos, ele comprou 14 imóveis, mais de um imóvel por ano. É impossível com o salário que ele recebia de deputado. Não dava, e mais o que ele recebia como capitão, que ele saiu com desonra do exército, condenado por terrorismo. Não dava, era impossível, dava para ele se manter, não se manter e comprar 14 imóveis, a maior parte deles em dinheiro vivo. Isso é roubo, na linguagem vulgar. Né? Não estou falando no campo de é roubo, é ladrão. Então, é um genocida, um criminoso, golpista, conspira contra as instituições e continua. Não adianta buscar união nacional com um homem desse. Ele disse, estou aqui na Folha, sem máscara, Bolsonaro volta a dizer que não adianta ficar em casa. O mundo inteiro, veja que a França, o Macron hoje, adotando um lockdown severíssimo na França, né? Mas aqui, o beócio, o parvo obtuso, que é ameno chamá-lo de beócio, porque um beócio não é um genocida. Um beócio não é necessariamente um ladrão.
um beócio não necessariamente é um golpista. Então, não vou mais chamá-lo de beócio. Ele é um ladrão, um golpista, um criminoso e um genocida. Esse genocida quer continuar matando brasileiros. 320 mil mortos é pouco para ele, dentro do seu projeto golpista, porque ele quer o caos. Ele quer fomentar o caos. Eu tenho insistido na Isto É dessa semana, o artigo está lá, ele quer o caos. Quer dizer, ele quer atingir, presumo, a marca de 500 mil mortos, meio milhão. É algo inacreditável, a desorganização absoluta da economia. Ele já incentivou saques de supermercados. E a caterva nazifascista, bolsonarista, espalha em fake news saques a supermercados como se fosse hoje. Coisas antigas, mas é que eles espalham. Hoje mesmo recebi um mostrando policiais invadindo o Congresso Nacional. Aí eu falei para a pessoa, olha, isso daí é fake. Mas eu acabei de receber. É o gabinete do ódio que continua funcionando com o dinheiro do ladrão. Porque tem 15 pessoas que trabalham lá, pagos com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o nosso dinheiro. Não dá jogo com esse homem. Olha o que o criminoso diz. Bolsonaro volta a dizer que não adianta ficar em casa. Aí continua o criminoso. Minutos antes, o ministro da Saúde falou no sentido contrário, desencorajando aglomerações. É muito ingênuo o ministro Queiroga, não é Quiroga, é Queiroga, tudo é um pouco diferente nesse governo. Claro, e aí apareceu a Damares, que estava sumida, não é verdade? A Damares é uma mulher perigosíssima à ordem pública. Ela falsificou o currículo. Ela disse que era mestre em direito constitucional. Foram procurar, cadê o mestrado? Ela falou, vocês não entenderam, em nome de Jesus, eu sou mestre no sentido da Bíblia. Mas como no sentido da Bíblia? O apóstolo Paulo falou que era mestre. Damares, apóstolo Paulo era um judeu helenizado, você nem sabe o que é judeu helenizado, nem tem ideia, era um sujeito muito bem formado, diferente da senhora, né? E, só lembrando, não tinha pós-graduação na Roma Antiga. E mais uma questãozinha, senhora, enganadora e falsificadora de currículo, em nome de Jesus, não tinha Constituição. Não tinha Constituição. Portanto, não tinha jeito, era impossível ser mestre em direito constitucional no sentido bíblico, né? Mas a Damares, essa mulher perigosíssima, né, que só está nesse cargo porque tem essa caterva aí, que daqui a alguns anos nós vamos ter vergonha de ter vivido esse momento e não ter feito nada. Mas estamos começando a fazer agora, eu vou encerrar daqui a pouco até falando nisso. Essa senhora perigosíssima disse, de acordo com o Globo, eu estou com a Malu Gaspar aqui, no blog da Malu Gaspar, diz essa senhora perigosíssima, aquela que viu Jesus no pé de goiaba, na goiabeira, está conversando com ela. Damares quer providências contra violações aos direitos humanos em isolamento social. Essa mulher é perigosa. Eles estão plantando o golpe de Estado. Porque quando aquele major, o Vitor Hugo, aquele sujeito patético, né, entrou com aquele pedido ontem, que não conseguiu de projeto de lei, era justamente é uma conspiração. Ele fala, a Damares fala, vem o senhorzinho Malta da Fé, o senhorzinho Malta da Fé, sim, aquele que está sempre querendo salvar almas, né? Enchendo a burra dele, né? Eles falam ali, ela fala aqui, o genocida fala no Palácio do Planalto e vão construindo essa conspiração. Essa senhora, vamos ler aqui só um trecho, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, meu Deus, Damares Alves decidiu encampar a pauta bolsonarista de combate aos efeitos do isolamento social. Continua Malu Gaspar. Ela enviou ontem um ofício ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, na qualidade de presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Augusto Aras, entenda-se, né? Pedindo providências institucionais. Olha o perigo dessa caterva. Contra abusos no uso da força para manter as restrições de circulação em relação da pandemia da Covid-19. Percebo que é um discurso orquestrado. Ele falava, o genocida Bolsonaro, em estado de sítio. Eu já li várias vezes para vocês, consultem artigos 137, 138, 139 da Constituição, para ver que não é o caso de estado de sítio. Mas eles continuam, porque eles apostam, né, num golpe de Estado. Esse é o caminho. Ele não consegue, porque ele já percebeu o seguinte, não tem chance eleitoral
Nenhuma em 22. Só um analista beócio, vamos recuperar o conceito, entre aspas, vai achar que ele tem chance eleitoral 22, só um beócio. Claro que não tem. E ele sabe também que vai ter milhares de ações na justiça solicitando indenização, vários tipos de processo, né, contra ele, de familiares que perderam seus entes queridos, porque ele é o criminoso responsável. Por exemplo, o pai de alguém tomou a cloroquina e morreu, atacou o fígado e morreu. Quem é que incentivou, fez propaganda durante um ano disso? O criminoso Bolsonaro. Então, vai ter processos coletivos e ele vai terminar na cadeia. Ele sabe que vai terminar na cadeia. E outra coisa, isso eu estou falando dessa questão macro, mas há uma questão micro, que são os processos no Rio de Janeiro, que vão andar. Vai chegar uma hora que não vai dar mais para segurar, explode o coração, não. Explode a quadrilha do Bolsonaro, que era a relação dele com o Adriano, que foi assassinado na Bahia, em Esplanada, né, no interior da Bahia. Né, aquilo lá foi claramente uma ação de assassinato, ele foi assassinado. E a mulher dele está foragida, a segunda mulher, porque a primeira foi funcionária fantasma do Jair Bolsonaro, porque Flávio Bolsonaro é zero. Ela era funcionária do Jair, porque Flávio era deputado estadual, e sabe quem despachou durante 12 anos, toda sexta-feira no gabinete de Flávio? Jair Bolsonaro. Assisto a primeira entrevista, porque são duas, no meu canal do Marcelo Freixo, que era deputado estadual e via sempre o Jair Bolsonaro despachando no gabinete do filho, porque ele sempre disse que o mandato dos filhos, na verdade, é deles. Veja a entrevista em dezembro do ano passado com o Dudu Bananinha, aquele que falsamente mora em São Paulo, que ele pergunta, quantos votos você teve? Aí o Bananinha fala, acho que 1 milhão. Não, não. Você só teve um. Que é o dele próprio, do Bananinha. Os outros são todos meus. Então, a questão que tem os problemas agora no Rio, que é a questão micro. Mas a questão macro é a questão da pandemia. Né? E, então, vocês percebam que há quando essa senhora fala isso, não é para dar risada, essa mulher é perigosíssima. E ela também sabe o que vai acontecer com ela, porque ela vai ser investigada de tudo que ela fez, a situação dela vai ficar muito difícil. Então, o Ernesto Araújo estava hoje no Itamaraty, não tinha onde colocá-lo. É o Beato Salu, né? Colocaram numa salinha com uma mesinha, ele está lá numa salinha com uma mesinha, porque não tem o que fazer. Onde vai colocá-lo? Porque se designá-lo como embaixador, ele nunca foi embaixador no exterior, o Senado não aprova. Então, o Bolsonaro está querendo arrumar algum cargo fora do país e que não precise de autorização do Senado Federal. Sendo assim, quando você desenha esse cenário aqui, né, dessa turma, eu vou falar de mais um só desse governo. Eu adoro o ministro da Educação. Acho esse Milton Ribeiro, é fantástico, é um gênio. Em nome de Jesus também, porque ele é pastor. O pastorzinho, né, aquele que não queria ir de Santos a São José dos Campos de carro, 160 quilômetros, porque ele estava cansadinho, em nome de Jesus. Aí ele pediu um avião da FAB. Ele foi só ele no avião, isso quando não tinha jeito de levar equipamentos médicos para cidades que não têm remédios, equipamentos, oxigênio. O pastorzinho, esse aqui, né, pediu um avião só para ele. Só para ele. É um negócio assim inacreditável. Ele agora, de acordo com o Globo, lembra-se, ele é aquele que gosta também de surrar criança como método educativo. Vejam no YouTube, grande pedagogo, um gênio. Ele disse o seguinte, despejar dinheiro na ponta não é política pública, diz ministro da Educação, defender veto de Bolsonaro a projeto que garantia internet a estudantes, os estudantes das escolas públicas, entenda-se. Milton Ribeiro minimizou cortes e disse que não é questão de dinheiro. Espera um pouquinho. Vamos dizer que o projeto não estivesse bem elaborado, mas internet gratuita aos estudantes de escola pública é fundamental. Então, se ele fosse um educador, não um homem que quer surrar crianças como método educativo, ou que quer viajar sozinho no avião da FAB, ele poderia, em contrapartida, falar, olha, isso daqui não... Eu defendo, diz ele, diria, né, se ele fosse um homem sério, eu quero internet na escola pública, porém, não dessa forma, eu queria reelaborar esse projeto, chamaria até as pessoas que estivessem defendendo, mas não. Então, eu só citei dois, hein? Não vou citar mais, e não vou perder nem tempo com essa turma. Então, não tem jeito. Vocês percebem que o Ricardo Salles está meio desaparecido.
não pensa que ele está fazendo alguma coisa positiva em defesa do meio ambiente e dos interesses nacionais. Ele está a boiada, lembra que ele disse na célebre reunião de 22 de abril, aquela do ano passado, que nós só tomamos conhecimento porque a defesa de Sérgio Moro pediu, o ministro decano, então decano, Celso de Mello, autorizou e nós assistimos, né? E lá naquela reunião ele falou, agora vamos a boiada, abre a porteira que a boiada vai passando. Era o seguinte, vamos aproveitar da pandemia e destruir o meio ambiente, fazer tudo, agora que ninguém vai perceber, porque está todo mundo olhando a tragédia. Olha que nível de gente, que gentalha, como diria a doutora Florinda, mãe lá do sociólogo Kiko, né? Olha que ponto nós chegamos. Quer dizer, e tem jeito de alguma forma de conciliação com alguma coisa desse governo, com algum ministro? Não tem. E no presidencialismo, quem manda? É óbvio, o Lulante que eu estou dizendo, é o presidente da República. Então, só com o que ele fez hoje, continua sem máscara, ataca o distanciamento, ataca o lockdown, ameaça prefeitos e governadores, continua o mesmo. E fez tudo para que o Braga Neto, o Plano Marshall, esse não vamos esquecer nunca, a vida inteira eu vou lembrar do Plano Marshall, né? O Plano Marshall soltasse aquela nota golpista elogiando o golpe de 64 e tentando fazer uma ponte com 2021. Essa jogada, né? Como se tivesse uma relação entre aquela conjuntura e essa. Não tem nenhuma. 57 anos, mais de meio século, o mundo é outro, o Brasil é outro. A maior parte da população brasileira nem estava viva em 64. Então, mostra o desconhecimento, o descolamento. E fica sempre claro, evidente, e aí é o nosso fecho dessa nosso diálogo de hoje, nossa conversa de diálogo, porque vocês utilizam muito bem da página dos comentários. Eu acho isso uma coisa muito legal e sempre, quando possível, faço possível para, ao menos, dar uma diagonal nos comentários, né? É da jogada que ele fez essa semana. E insisto, e isso é o fulcro da questão central, né? Não é ficar com medo do que ele fez, ao contrário, é falar ainda bem, porque ele deixou bem claro qual era o seu jogo. Quer dizer, que ele não está jogando com a Constituição, com a relação harmônica entre os poderes, nada disso. Ele joga com golpe de Estado. Ficou claro, porque não havia razão alguma de substituir o ministro da Justiça, ministro da Defesa, os 3 comandantes militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, que não tem nada a ver com os principais problemas que nós temos na pandemia, na economia, o caos social que nós estamos vivendo. Só fez isso, e aí, assistam a entrevista com o general Santos Cruz, excelente, que passou de 100 mil views no meu canal, que ele diz, é um blefe, ele está blefando. Eu também acho que ele está blefando, mas tem gente que acredita, mas é o perigo. Muitas vezes você blefa e vai avançando. E as pessoas vão falando, não, acho que... Esse é o perigo. Em outros momentos da história de outros países, achava-se também que estava sempre blefando, não levava a sério, e quando foi levar a sério, já era tarde. Então, é nesse sentido que ele não pode mais recuar agora. Isso é importante, em termos políticos. Ele avançou num ponto que não pode recuar. Nesse sentido, isso facilita, insisto, o embate político entre os que defendem a democracia e os que defendem o nazifascismo. Cada vez isso fica mais claro. Não há nenhum ponto intermediário entre essas duas formas, essas duas visões de mundo. Fica claro, isso é importante em momentos de crise, né? E aí impede, portanto, aquelas soluções de conciliação, como era empurrar para a eleição de 2022. E esse é um ponto importante que eu toquei essa semana, e pelo jeito nós vamos retomar essa questão, que é a questão da conciliação. Conciliação sempre fez muito mal ao Brasil, porque nos momentos de mudança, o velho ainda se sentia forte, e o novo, com receio do velho, fazia um tipo de acordo e nunca o novo se constituía efetivamente como novo, porque dentro dele tinha grande parte do velho. E isso ocorreu em diversos momentos da história do Brasil republicano. Então, a questão que se coloca é que a conciliação, que quando vocês ouvem falar em conciliação, parece até uma coisa positiva, parece poder moderador. Lembra quando eu li
a Constituição de 1824, que fez aniversário agora, dia 25 de março. Peguei os artigos lá, 99, 6, vocês observaram a figura, a pessoa, diz lá, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, né? Sobre ele não pesava qualquer possibilidade de nenhuma medida jurídica. Isso que era o poder moderador, né? É que muitas vezes a expressão no sentido vulgar dá a ideia de que é bom ter alguém para moderar. Não, ele podia fazer tudo e sobre ele não pesava nada em termos jurídicos. Da mesma forma, quando eu faço essa questão da conciliação, não é que no sentido de que é bom sentar as pessoas e chegarem a um ponto comum, não é no sentido vulgar, é no sentido político, ou seja, de que você não é possível conciliar com genocida, não é possível conciliar com nazifascista, não é possível conciliar com quem conestou a maior tragédia da história do Brasil. Em um ano, hein? Em um ano, nós estamos falando dos mortos de março a março, há 320 mil mortos. Você não pode pegar isso e jogar para baixo do tapete. Isso tem de ser resolvido aonde? No campo da justiça. É vingança? Não. Justiça, para que isso não se repita mais. Então, a questão que se coloca hoje, o cenário que se desenha, é que ele está encurralado. Ele está encurralado. Esse é o grande momento, portanto, de derrotá-lo politicamente. A entrada de mais protocolado, mais um pedido de impeachment é muito importante, insisto. Pode não ser necessariamente esse o que vai ser aceito para iniciar um processo. Pode haver uma composição com outros que já foram protocolados ou que serão protocolados. O importante é o fato político. O fato político. Ou seja, o Congresso acordou. Ao acordar o Congresso, é importante que a sociedade civil, que ainda está sonolenta, não é que ela está dormindo, ela está só sonolenta, ela acorde mesmo. Ela já mostrou desejos de acordar com o manifesto da semana passada, de empresários, políticos, banqueiros, tudo lá, economistas, um monte de gente. Foi um sinal bastante positivo. É isso, porque ele conta com a inércia da sociedade. A sociedade tende a acordar, assim como as Forças Armadas acordaram, dizendo não a ele. O general Fernando disse não, Pujol e o comandante da Marinha também, né? Disseram, não, nós não entramos em nenhuma conspiração. Veja, inclusive, hoje no Jornal Globo, tem entrevista com o general da reserva, Sérgio Etchegoyen, interessante, e alguém, uma família que tem uma longa tradição, inclusive, no Exército Brasileiro, o pai dele foi general, etc., para entender o que representa hoje as Forças Armadas, que não querem ter nenhuma aventura política. Inclusive, esse é um tema que nós não discutimos há 30 anos. Por quê? Porque não era uma questão política. Forças Armadas são instituições permanentes de Estado. Mas só voltou isso a ser um tema político por causa do Bolsonaro. É que ele quer esconder sua fraqueza política, o seu medo, é um homem cruel e covarde, registre-se, se escondendo atrás dos generais. É isso, alguém que saiu, que não representa o Exército, que saiu com desonra do Exército, condenado por terrorismo, queria somente explodir o Rio de Janeiro. Esse é o homem que é cristão, em nome de Jesus, né? Não dá, né? Esse é um veilão do templo, um sepulcro caiado, no mínimo. Se você gostou dessa e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 598 mil inscritos, eu agradeço muito, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, um amigo, nós devemos chegar, espero nessa semana aí, ou até o final de semana, 600 mil inscritos, né? Indique a uma amiga, um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, dica para ativar aquele sininho, que são as notificações, coloca o like no que vocês gostarem e usar como vocês bem fazem a página dos comentários. A perspectiva do canal é sempre essa, defesa intransigente da Constituição, das liberdades, do ordenamento legal, das liberdades democráticas, do Estado Democrático de Direito, né? Essa é a nossa postura contra o extremismo nazifascista. As entrevistas, hoje postamos duas, uma entrevista importantíssima econômica com o diretor executivo da IFE, Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, discutindo a questão orçamentária, é o caos, e é importante você entender o que o orçamento tem a ver com a sua vida, com o seu cotidiano. Assistam. E postamos depois uma entrevista com o deputado federal Alessandro Molon, um dos signatários do que protocolou o pedido de impeachment de Jair Bolsonaro. E teremos várias entrevistas agora ainda durante o decorrer da semana. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pela @Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos, www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram informações sobre os 3 cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das
Remoções, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nos encontramos, então, amanhã. Até!